Estamos aí? Estamos no ar, então? Mais um dia, mais um novo dia? É isso, Giovanni? Mais um dia, então, mais um novo dia. É uma honra estar aqui mais uma noite com vocês, mais uma noite compartilhando com vocês uma história, mais uma mensagem de superação, mais uma mensagem de novo dia. Então, você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo à nossa casa. E antes de mais nada, como sempre, eu gostaria de agradecer os agradecimentos aqui a todos aqueles que fazem esse negócio acontecer, em especial a PH Studios, que fornece o estúdio pra gente aqui, para que a gente possa fazer essas gravações toda noite com vocês aqui, toda semana, tá certo? Então, eu vou falar para vocês aqui bem rapidamente, a história de hoje que nós vamos contar aqui é de uma colega que está chegando agora, e eu vou deixar que ela se apresente para vocês, e o que vocês podem esperar hoje dessa gravação é que a vida de quem está do outro lado, quando se fala de dor e quando se fala de problema e solução, talvez tenha um outro ponto de vista. E é esse outro ponto de vista que hoje nós vamos trazer aqui para vocês com a Daniele Aira. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, Dani. Quero agradecer, né, a oportunidade de poder estar aqui para contar um pouquinho da minha história, né, e trazer isso como uma inspiração para outras pessoas que estão passando ou passaram, enfim, né, então... Pela história de vida. Pela história de vida, pelas conquistas, né, e pela persistência de estar lutando para chegar até aqui hoje e estar aqui com vocês. Legal, Dani. Conta um pouquinho, fala para mim, fala seu nome para quem está chegando agora. Então, meu nome é Daniele Aira. Sou natural de São Bernardo do Campo. Samber. Né? São Bernardo. Samber. A gente puxa o R um pouquinho, né? Vim, né, de uma comunidade, né, lá em São Bernardo, que se chama DR. Inclusive, ela existe ainda. Ah, é? DR? DR se chama. É uma comunidade bem simples, né? Eu tenho alguns parentes que moram lá, inclusive. A turma tá por lá ainda. A turma tá lá. Né? Então, assim, eu vim de lá, dessa história de superação aí, para chegar hoje aqui, morar em Alphaville, né? Você tá morando aqui em Alphaville agora? Morando em Alphaville. Nossa vizinha aqui. 6 anos, em Alphaville, e assim, com uma vida totalmente diferente do que... Um outro padrão de vida. Um padrão mais diferente, de um sonho, padrão de um sonho. Quando eu era menor, eu sonhava em ter isso que eu tenho hoje. Sensacional. Eu vou começar já fazendo uma pergunta bem legal e eu vou pedir aqui para que o Giovanni, coloca pra gente aqui o QR Code na tela, para quem não conhece a PH Studios e precisa gravar aí, solta o QR Code da galera aí na tela, pra galera na tela. Fechou? Dani, eu queria te fazer uma pergunta. Essa questão de romper essa barreira, porque, Dani, a gente fala de eu acho que a parte mais desafiadora de quem sai de uma região periférica para uma região de alto padrão e começa a se conectar com pessoas diferentes é o vão social. Sim. Eu queria que você falasse um pouco desse vão social. Como você conseguiu romper essa barreira entre sair de uma situação para não de uma situação especificamente, porque eu falo que isso é sobre o ser e não sobre o ter. Muito provavelmente, se você está aqui é porque você já era desde o dia que você nasceu. Eu também queria que você falasse um pouco sobre isso. Aquilo que estava dentro de você e que não fazia parte daquele ciclo de pessoas que você convivia ou vivia. Como que foi isso? Na realidade, eu sempre, assim, desde pequena, eu sempre fui muito sonhadora, né? Eu sempre via na televisão, porque a nossa condição, assim, era ter uma televisão em casa, era um barraquinho de madeira, a gente vivia bem difícil mesmo. Foi... Assim, você morou numa casa de madeira? Madeirite. Meu pai, na realidade, ele ia para achava lugares, né, terrenos e invadia e construía lá um barraco de madeira, a gente ficava lá e passava 1 mês, 2, a polícia ia lá, derrubava todo mundo, a gente corria, saía e tinha que fazer em outro lugar. Então, assim, a nossa vida foi bem difícil. Meus pais analfabetos, né, então eu tinha minha mãe biológica que me abandonou quando eu tinha 2 anos de idade, eu e meus irmãos. Então, assim, foi muito difícil a minha infância. Seus pais hoje, você é adotivos? Na realidade, como não. Que é? Eu fui criada pelo meu pai. Seu a minha pai. Mãe foi embora. A sua mãe foi embora. Ela foi embora quando eu tinha 2 anos de idade. Então, eu tive que, assim, fui criada pela minha madrasta,
né? E assim, uma pessoa muito boa, uma senhora que hoje eu cuido muito deles, né? Eu tenho Você teve a oportunidade agradeço agora? muito a Deus pela vida deles, por eu estar aqui hoje. Mas assim, a gente teve algo muito... Então, assim, essa mudança e sempre foi um sonho. Então, assim, eu buscava sempre, dentro da comunidade, eu não buscava as coisas de dentro, eu não estava ali. Eu sempre procurava ver o fora. Então, eu tinha minha amiguinha da escola, que tinha uma condição melhor, eu às vezes ia para casa dela, às vezes eu ficava no final de semana, às vezes uma semana na casa dela, porque eu era uma pessoa muito humilde, então os pais gostavam. Já estava ligado e sabia da situação. Eu tinha uma amiga que ela tinha uma condição melhor e eu ia para casa dela, às vezes lavar louça, para poder ficar ali, para mim poder conhecer a rotina deles. O pai é japonês, inclusive, e assim, eu ia lá para fazer o que eles não gostavam de fazer. Então eu ia lá, ficava lavando louça, às vezes eu ajudava a mãe dela em alguma coisa. Essa percepção, ela era sua? Era minha. Ou alguém colocou no seu drive? Não tinha, porque meus pais são analfabetos, né? Meu pai não sabe nem escrever o nome. Então eu tive que fazer tudo sozinha, né? Então, isso assim, nasceu com você? Nasceu comigo. E assim, eu vi amigos morrendo, às vezes sendo preso, pessoas ali, né? Do ciclo, mas assim, eu não conseguia enxergar aquilo. Então eu buscava assim, eu ia para a escola, eu vinha, tinha uma amiga... que era, assim, que virou minha amiga e eu ia pra casa dela. E aí era uma outra vida, sabe? Assim, pra mim era tão estranho que às vezes tinha... Outro universo. Outro universo. E eu comecei a aprender com aquilo. Comecei a aprender como que os pais dela aquilo falavam, começou a fazer sentido pra você? E aí eu gostava de ficar muito mais lá do que na comunidade. Portanto que ela perguntava, Dani, onde você mora? Eu quero ir lá conhecer. Eu tinha vergonha, eu morria de vergonha. Porque não é que eu tinha vergonha da minha família, mas assim, da pessoa ter dó de mim. Eu não queria que as pessoas olhassem para mim e falassem assim, ai, nossa, coitadinha, coitada, vive nessa situação, ai, vamos ajudar. Não, eu queria que as pessoas gostassem de mim pelo que eu era, o que eu podia proporcionar, de ajudar, entendeu? Sei lá, uma louça que eu fosse lavar. Então, né? E assim, isso veio de mim mesmo. A minha família hoje, eles são muito humildes. Meu pai é uma pessoa que já tem uma idade mais avançada, porque quando ele conheceu minha mãe, ele tinha 45 anos, minha mãe tinha 12. Então, nós somos filhos de idades muito distantes, né, da idade que meu pai tem. Então, meu pai era para ser meu avô, não era para ser meu pai. Meu pai tem 85 anos hoje. Tiozão. Bem senhorzinho mesmo. E, então, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que buscar, quando nós estamos num lugar, a gente tem que ver o que a gente quer tirar de positivo dali, se não tiver nada positivo, ir para fora, olhar para fora e ver as oportunidades que vêm. Um simples amigo de escola que está ali disposto a ter uma amizade com você, que tem uma condição melhor, e aí você pode ir pegando o ritmo dele e, sabe, se aproximando, para você poder buscar coisas mais positivas na sua vida, porque viver na comunidade, presenciar homicídios, todo dia de manhã a gente acordava, eu abria a porta, tinha corpos no chão, assim, de tiroteio, dormia às vezes à noite debaixo da cama, porque tinha muito tiroteio, as balas passavam entre as madeiras, e eu tinha que dormir a noite toda debaixo, daí eu e meus irmãos debaixo das camas. Então, assim, a gente buscar aquilo ali, não trazer aquilo para a vida, né? Então, assim, o que eu quero passar e transmitir é isso. Então, quando eu vim para cá, quando começou a mudar a minha vida, foi o quê? Foi persistência. Eu comecei a estudar, passei por uma fase mais difícil também, porque depois que eu completei, tinha 14 anos de idade, meu pai resolveu ir embora para Pernambuco, e aí deixou a gente tudo na rua, praticamente, falou, olha, ou vocês vão com a gente, ou vocês ficam aí. E aí eu acabei tendo que me abrigar na casa da minha irmã para poder continuar em São Paulo, porque ele queria ir para lá. Meu pai sempre foi muito aquele negócio, Pernambuco aqui, e sempre perdia tudo, e a gente sempre na favela, enfim. Sim. Então, assim, é uma história bem longa, viu? Eu até falo que eu ia escrever um livro, né? Mas eu quero transmitir isso em partes para as pessoas, sabe? Legal. Porque é uma história muito longa. É uma história de vida muito difícil, desafiadora, mas de uma superação fantástica, que eu acho que isso vai ajudar muito as pessoas. Legal. E aí, então, vim para cá hoje, ver esse universo aqui, só me traz uma certeza, que tudo é possível. Porque todos os dias eu lembro o que eu fui, da onde eu vim, de que forma pezinho no que eu chão, vim. bolinha no chão. Exato, eu sempre lembro, todos os dias. Você sempre lembra, Dani? Porque sempre às lembro vezes... de tudo, assim. Porque eu imagino que deva ser um desafio, depois que você rompe, e eu só queria fechar esse assunto, esse pensamento, porque você, então, só pra audiência entender, isso já veio com você. Veio comigo. Veio com você. Já deu pra perceber que veio com você? Não foi uma coisa que ninguém te colocou no seu drive? Não. Você enxergou e falou, eu vou romper.
e ponto. Colocou isso pra dentro de você e simplesmente você foi. O que você acha que abriram as portas, de fato? Foi a questão da simplicidade, a sua origem? Você acha que isso, de fato, foi um fator determinante? E por conta disso, as portas, naturalmente, elas se abrem, você acaba tendo oportunidades, e aí cabe a você aproveitá-las ou não, naturalmente. Você hoje, eu vejo que é uma mulher muito bonita, né? Aliás, seu esposo tá ali, o seu companheiro tá ali, e eu vejo que você acha que isso pode ser que tenha aberto também algumas portas ou não, porque é diferente, e eu falo isso, né, daquela questão do rapport, aquela questão da empatia, aquela coisa da presença da pessoa, isso também conta naturalmente. Hoje você trabalha com estética e sabe disso. Sim. Ou você acha que ou foi algo divino e projetado para você? Claro, quem acredita em Deus e estiver ali na audiência agora, naturalmente vai associar isso a Deus e não tem como. Com certeza. Não tem como nem não falar disso. Mas para você, tá. O que você acha que de fato, só pra gente ir pro próximo ponto? Claro. Na realidade, eu acho que assim, é agarrar a oportunidade, ver o que tem de positivo que Deus tá proporcionando para você. Porque eu falo muito que Deus, ele te dá o caminho, mas você precisa enxergar e abraçar. Não adianta, porque ele não vai chegar para você e falar, ó, pega aqui, pega na sua mão. Mesmo diante das dificuldades. Mesmo diante, ele vai te mostrar. E aí você segue. Então, eu acredito que isso foi as oportunidades que vieram e eu agarrei com humildade, simplicidade. Lógico, menina bonita, de uma comunidade, tem propostas totalmente diferentes. Tá? Eu tive propostas diferentes de pessoas mais velhas, inclusive. Olha, mas... Pensa, não, eu vou te dar tudo, enfim. Tive propostas... Rola essas coisas. Rola. E aí você tem que ter a cabeça muito focada. Então, assim, eu falo que isso veio de mim, sim, com certeza. Mas eu agarrei as oportunidades que vieram. Né? Tudo que tinha de oportunidade, de sair dali, de conhecer pessoas diferentes dali, daquele mundo, eu ia. E eu abraçava, e foi só isso ia. Que me fez... Que fez o romper. Exato. Eu falo que nós não iríamos... Eu já perdi o meu pai, mas eu falo que não daria pra saber, já me fizeram essa pergunta. Se você acha que seria melhor ou pior, eu falo, eu não sei como seria. Eu só sei que é do jeito que é, porque eu perdi meu pai lá atrás. Então, eu volto com a mesma pergunta para você agora. Você acha que o fator de... Porque nós sabemos que a mãe traz o ventre e a mãe traz o colo. O pai empurra para a vida. Você teve o pai que te empurrou para a vida. Naturalmente, essa energia, e não necessariamente a própria pessoa te empurra, mas a própria energia do pai é ela que impulsiona para a vida. A mãe dá a vida e o pai empurra para a vida. O fato de a sua mãe só ter te colocado na vida e não, né, necessariamente ter participado disso. Você acha que isso, hoje, de uma forma mais madura, pode ter colaborado com essa vontade a mais, essa coisa fora do comum, de ter que se virar sozinha? Porque você teve que ligar uma chave da autorresponsabilidade e falar, eu tô por mim. Porque eu ouvia muito meu pai dizer que ele criou a gente pro mundo. Ah lá. Né? Então, assim, legal demais. Não tive carinho, tá? Meu pai é uma pessoa mais velha, então, assim, as pessoas antigas, elas não têm mais esse bronco, contato. né? Aquela coisa então, mais... eu sou meio ainda, eu tô superando isso ainda, essa parte de contato com as pessoas. Essa parte do colo, então, ela ficou meio rachada. Ficou. Então, assim, meu pai sempre falava, eu tô criando vocês para o mundo, então vocês têm que se virar. Se vira. Então, tive que me virar. Então, você fez o melhor que você pôde. 11 anos, eu ia entregar panfleto no Farol, porque eu queria meu dinheiro, né? Entregava panfleto. E assim comecei a minha vida. Então, assim, eu queria meu dinheiro, eu queria trabalhar, eu queria dar uma vida melhor para eles. Eu tinha sonhos. Eu sonhava em ter uma casa simples. Eu queria só uma casa de tijolo. Era só o que eu queria. Olha que loucura. Né? Então eu olhava e falava assim, não, eu quero uma casa de tijolo. Eu achava tão bonito as pessoas morarem numa casa legal, que tem portão, tudo. Né? Então era isso que era o meu sonho. Então eu comecei a trabalhar. Eu falei assim, se eu não trabalhar, como que eu vou conseguir viver melhor que isso? Então... uma coisa legal que a história fala por si só. Quando a gente aqui nesse podcast, toda gravação, a gente não tem como
não trazer a palavra emblemática da gratidão todas as vezes. Todo santo podcast, todo santo episódio, quem está aí acompanhando sabe, nós falamos sobre gratidão. E o que eu queria te perguntar é se hoje você consegue enxergar essa questão da gratidão de uma maneira diferente e se ela em algum momento fez a diferença. E isso não é sobre ser grato ou não ser grato, mas é a energia da gratidão. E isso eu imagino e gostaria de que você falasse, depois de ter rompido, se essa energia ela é uma... Porque eu vejo isso hoje, que pelo menos dentro de mim e dentro das pessoas que passaram aqui, isso é uma coisa muito viva. A pessoa, ela respira a gratidão, ela é grata por tudo. Né? Um negócio que é além, ela supera o simples fato de falar obrigado. Porque obrigado é educação. Né? Eu queria que você falasse sobre a gratidão. Eu sou grata por tudo. Sou grata isso, por né? cada passo daquela favela, por cada coisa quebradinha que você andou. Cada coisa que eu vi. Porque hoje me tornei forte e eu consigo proporcionar essa experiência para outras pessoas. Então eu sou grata pelos meus pais, eu sou grata pela forma que eles me criaram, eu sou grata por tudo. Eu falo que todos os dias, quando eu falo que todos os dias eu acordo e lembro, né, do que eu vivi, porque eu vejo lá e vejo agora. Então, assim, não tem como você não ter gratidão, sabe? Você não ter gratidão pelas coisas que Deus proporcionou a você para você ser o que você é hoje. E tudo tem um propósito na vida. Eu falo que o que eu vivo hoje, o que eu estou começando a viver, a Daniele Aira está começando a viver, é isso. É esse propósito, é isso que faltava. Transmitir para as pessoas coisas que muita gente passa, com certeza tem muitas pessoas passando pelo que eu passei, e essas pessoas elas olharem isso e ver que há esperança, sabe? Porque lá atrás eu não tive isso. Não tinha rede social, não tinha como você buscar, né? Não tinha acesso. Não tinha nem como, Tinha nem acesso. livro, a gente não... Né, Ia na era da biblioteca. escola, era o caminho suave da época da escola. Então, Cartilha, aliás, para quem não sabe, e aí tá assistindo aí, ela falou uma coisa aqui engraçada, mas importante, que marcou uma geração. Existia uma cartilha que chamava Caminho Suave. Então era aquela cartilha ali que você estudava, era ali que tudo, era todas as matérias. Essa cartilha tinha tudo, não era, Dani? Era. Português, matemática, tinha tudo. Sim, eu estudava muito ela, porque... Você estudava essa? Muito, porque assim, como meus pais não sabem ler e escrever, então eu chegava em casa e assim, a minha meia-irmã, que é a filha do primeiro casamento do meu pai, ela tinha segunda série, ela tem a segunda série. E assim, ninguém conseguia me explicar. Então eu tinha que estudar muito. Porque assim, você imagina, eu ficava na escola, eu sentava nas primeiras cadeiras. Para mim ouvir a professora falar, para absorver muito, porque eu não tinha como chegar em casa e alguém me ajudar. Eu tinha que fazer sozinha. Então eu tinha que me esforçar demais. Então isso foram coisas que me gravaram na minha cabeça. Então o Caminho Suave andava comigo para todo lugar. Porque eu tinha que estar estudando para... E isso veio de você ou tinha alguma coisa ali no drive ali que o papai, ou no caso a mamãe ali, chegou e falou, olha, você precisa ser diferente. E aí te forçou, te pressionou, não, era tudo ou te empurrou. De dentro do coração era uma mesmo. coisa de dentro. Era um propósito. Assim, é um propósito. Ia ser assim. Ia ser assim. De qualquer forma. Exatamente. Interessante. Nós sabemos hoje, falando de empreendedorismo, e quando fala sobre empreender, e quando fala sobre romper, não, eu acho que é pouco provável, não é que não tem como, mas empreender, né? Claro que a velocidade é muito, de repente, apesar de ser mais desafiadora, é mais rápida. Essa coisa de empreender foi uma coisa que você, até por toda essa jornada, já nasceu com você também? Ou foi uma coisa que você, pelo seu próprio esforço, falou, não, eu tenho que estudar mais, eu tenho que romper, eu tenho que aprender a ler, porque ninguém na minha família lê? Né? Era tipo isso, né? Mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Na realidade, o empreender, eu tive empregos, né? Empregos que eu falo, eu entreguei panfleto, eu trabalhei em padaria, né? E trabalhei também num lugar que era um evento que tinha em São Bernardo, muito conhecido, que eu acredito que pessoas que estejam assistindo, que for daqui de São Bernardo, tinha eventos Caltrim, né, e tinha boi no rolete, no Estância Alto da Serra, um lugar muito conhecido lá. E eu ia de domingo, chegava lá 3 da manhã para limpar os pratos.
eu cortava abacaxi, então eu era a do abacaxi. Então a gente vinha, montava as mesas, limpava os pratos e eu ficava o dia inteiro no abacaxi. Eu olhava, falava, e eu servia as pessoas, né? E eu falava, meu Deus, como era distante aquilo pra mim, você não tem noção. Era um negócio Era muito distante. Você conseguia enxergar esse vão social? Não, assim, eu enxergava, assim, que eu tinha, um dia eu ia conseguir, porque eu sempre tive muita força dentro de mim, né? Muita esperança e muita energia para que buscasse esse objetivo, mas assim, era muito diferente. Você olhar as pessoas comendo, você fala, nossa, e a gente ia comer e às vezes descansar dentro do banheiro, porque era muito cansado, eu ficava o dia inteiro, eu chegava 3 da manhã lá para limpar o aparato. E aí, então assim, era uma coisa assim que não tinha como explicar, sabe? Você buscar, ver aquelas pessoas, será que um dia eu vou estar ali? Vou estar ali sim. Então, eu já era vivo, não tinha, era vivo, não tinha o que fazer. Era vivo. Era inevitável. O caminho já... Portanto, que quando eu tive uma condição um pouquinho melhor, mas assim, um pouquinho que eu falo assim, eu tive um dinheirinho, eu fui lá para comer lá. Eu fui para comer lá, fui lá para viver aquilo que eu vi aquelas pessoas, eu fui lá para viver. Você tinha dentro de você uma coisa, porque às vezes, e você é a pessoa certa para responder essa pergunta, muitas vezes eu vejo que as pessoas elas acabam nessa jornada se anulando pela dor de ver o outro, ente próximo ali, que tá passando pelo problema, pela dor. De alguma forma isso te anulava? Eu acredito que não, porque hoje, senão você não estaria aqui hoje, mas em algum momento essa dor ela começou a te perturbar? Porque eu imagino que assim, eu estou lá comendo, pô, mas se eu olhar para trás, meu pai, minha madrasta, meus irmãos, não estão. Eu recebi o dinheiro, eu chegava em casa e comprava pizza. Uma coisa que era muito difícil a gente comer, aliás, a gente nem comia isso daí, era uma coisa diferente, eu comprava pizza para todo mundo. Sabe, assim, proporcionava pra era eles isso que você eu falava, proporcionava. exato, eu falava. Mas fora daquele ambiente, você fazia porque tinha que fazer, acabou. Porque meus pais, eles são muito reservados, então, assim, eles não saíam de lá. Eles não saíam de lá, né? Eles ficavam em casa, só para fazer feira, alguma coisa, mas não saía de lá. Lá era a nossa vida, era uma bolha. A gente vivia ali, era aquele mundo que a gente tinha ali. Eu abri a bolha e saí dela. E saiu dela. Né? Mas isso não te atrapalhava, né? O fato de você estar envolvido, às vezes, com uma pessoa ali, com pessoas, né? Criando o seu network, criando sua rede de contatos ali, aquilo não te incomodava a ponto de falar... Eu sentia, às vezes, uma dorzinha, assim, preocupação de... Nossa, imagina se as pessoas souberem onde eu moro, e às vezes teve um... não, mas não é essa dor que eu digo, a dor deles. Não. Eu acho que assim, meu pai sempre percebeu que eu era diferente, entendeu? Meu pai falava, essa menina, ninguém segura ela. Ele é terrível. Ele falava isso direto, ele falava, nossa, ninguém segura essa menina. Até hoje ele fala, né? Ele fala, que assim, hoje eu sou tipo uma pilastra da família. Claro. Eu que cuido de todo mundo. É que você que rompeu, eu cuido dos meus pais, eu cuido dos meus irmãos, sabe? Assim, eu ajudo o que for, ajudo todo mundo. Alguém mais dessa trupe toda aí rompeu? Ou só você que rompeu? Então, os meus irmãos, assim, hoje eles têm a vida deles, tudo, mas não da forma que eu virei. Ah, não. Assim, foi totalmente você diferente. Foi além. Eu fui além. Meus irmãos são mais contidos, mas tá dentro, ok. Não, ninguém... Dentro da condição que veio... Sim. Um irmão meu ainda ele fica na comunidade, ele tem o barraquinho dele, a casinha, o barraquinho não, ele tem uma casa, porque lá ele construiu uma casa de... mas ele fica lá na quebrada. Ele fica lá, ele tem uma chácara na praia, então assim, ele tá ali na quebrada, não tem jeito, ele gosta, ele vive aquilo ali ainda. Ele respira o o meu negócio. E outro irmão, que é o mais velho, não, ele já saiu, comprou o apartamento dele, foi viver outros da polícia, e ele foi para as coisas que ele gostava de ir, e hoje ele vive isso. O meu irmão caçula já é um pouco mais problemático, eu ajudo muito ele, mas ele também mora lá, na comunidade. Ele continua lá. Tem aí um irmão mais velho aí que tem, o caçula de 30 e poucos anos. Um mais novo que dá um trabalhinho. Dá um trabalhinho, mas então assim, cada um foi aquilo que enxergou, eu acho, sabe? Cada um foi buscar aquilo que enxergou, que da forma que foi. Eu acho que o que mais sofreu foi o caçula mesmo, que a perda da mãe, de ter, né, bebezinho ele era quando ela foi embora. E assim, se eu for contar a minha história aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã, tá? Porque tem muitas histórias, muitas. O propósito, o porquê que a minha mãe foi embora. Tem tudo. A gente vivenciou tudo. Então é uma coisa sua mãe, na verdade, então, depois... E como que foi isso depois? Você conheceu a mamãe ou não? Ou não, foi atrás? Como que é isso? Minha mãe me pegou na escola. Depois que meu pai mandou ela embora,
Ela foi na escola, falou pra professora que eu tava... Eu lembro de tudo, assim, como se fosse hoje, tá? Porque é um trauma. Fala-se que as pessoas não têm trauma, as pessoas gravam as coisas. Claro. Eu lembro como se fosse hoje. Meu pai mandou ela embora um dia, no outro ela estava na escola para me pegar. Ela falou para a professora que eu estava doente, que ela precisava levar eu no médico, me levou embora. Aí eu fui para uma outra favela com ela, que ela se escondeu lá. E aí meu pai foi atrás. Não, mas aí ela retornou, ela apareceu de novo? Ela apareceu, porque eu tinha 2 anos quando meu pai mandou ela embora. Só que ela não queria ficar longe de mim, porque eu era a única menina, né, de 4 irmãos, de 3, de 4. Entendi. E aí ela foi e me pegou na escola no dia seguinte que meu pai tinha mandado. Então ela me raptou da escola. Aí depois que meu pai me resgatou, foi uma coisa assim, são histórias que são bem sofridas, mas me trouxe muita força. E eu falo muito para as pessoas assim, gente, não adianta vocês me falar, nada para mim é novidade. Não vem com... Não adianta, pode ser o que for, não é novidade. Eu já vivi de tudo na vida, então... Eu tenho a impressão de que quando, pelas histórias que eu já escutei aqui, por toda a jornada do Novo Dia, que quando a pessoa vive uma jornada semelhante a essa, do jeito, cada um do seu jeito, mas quando ele passa por uma história dessa, de desafios, de dor, de deserto, que eu costumo dizer muito aqui, não dá a impressão de que quando você hoje, depois de já ter rompido uma certa barreira ali, quando você se conecta com pessoas diferentes, que você olha e você fala assim, eu sou muito diferente, hoje eu vou engolir todo mundo. Dá a impressão que você engole qualquer coisa, né? Exato. Você fala, eu vou... Não tem, às vezes as pessoas vêm contar alguma história triste, eu falo, vou contar um pouco da minha. Vamos chorar junto? Exato. E é engraçado, porque muitas vezes que eu conto um pedaço da minha história, um pedaço, tá? Porque o que eu tô contando pra você é uns pedacinhos mínimos. As pessoas choram. Ah, claro que choram. Porque as pessoas falam assim, eu tô reclamando disso, mas olha o que ela viveu. A pessoa começa a juntar os caquinhos. Exato. As pessoas começam a falar, o que eu tô vivendo agora não é nada. Então, assim, ou vamos dar um stop, vamos ver que não é tudo isso, vou melhorar. Então, isso traz o quê? Melhora para as pessoas. Legal demais. E nesse interim, você teve filhos, não? Como que é? Eu tive o meu primeiro filho, eu tenho um filho de 18, que vai fazer 19 anos já, 18 agora, anos. em 15 de adolescente julho, já. desse mês aqui. Adulto, né? Com 21 anos, né? Foi fruto de um namoro que eu tive. Tá. E, assim, foi uma história, uma outra situação na minha vida que, assim, eu vou contar, quando a gente tiver mais oportunidade, eu vou contar. Tive ele. Convive com você? Convive comigo. E depois de 18 anos, né, eu fui ter um bebê. Hoje eu tenho um bebê de 1 ano e 6 meses. Ai, novinho. Eu tive, no começo, quando eu fui mãe muito cedo, então, assim, eu tinha aquele receio de ser mãe de novo, porque sofrido, claro. né? E assim, o que eu vivi foi bem difícil, tá? Era puxado, né? Falar pra você que eu engravidei lá no Nordeste, tem toda uma história por trás aí, que é bem... Ah, você engravidou lá? Eu engravidei lá. Na realidade, posso contar um pouco? Claro! Assim? Tá. Você voltou, então? Na realidade, assim, eu engravidei, meus pais foram embora, né? Falaram, olha, vou embora pro Nordeste. Então, assim, eu tava trabalhando numa empresa e eu saí desta empresa, eu fui dispensada dela. E aí eu peguei minha rescisão, falei, vou passar um tempo lá nos meus pais. Só que esse namorado que eu tinha, ele era de lá também, só que ele era de Garanhuns. E meus pais são de Caruaru. Então, eu fui pra lá. E aí, acabou que eu engravidei lá. Só que meus pais não quiseram, não aceitou. Meu pai não aceitou, porque ele é daquele tempo antigo mesmo. Ele não aceitou filha grávida mesmo. Se engravidou, vai casar? Né? Mesmo eu tendo toda essa força, eu falei, pronto. E eu não queria isso, mas aconteceu. E eu falo que foi só para agregar e me ensinar mais coisas. Que eu acho que eu falo, Deus é muito perfeito, né? E nessa época... Ele coloca várias coisas na sua vida e você fala, meu Deus, e agora? Mas dá a força. E nessa época a coisa já estava mais andando. Já estava assim. Trabalhando. As coisas já... Tava com o quê? Eu tava com 21 anos já. Então já tinha passado toda uma história, já né? Tinha passado aquela fase mais de arrebentação mais pesada, né? Sim. E aí, o que acontece? Eu engravidei lá, esse meu namorado da época era de lá, e eu fui morar junto com a família dele até eu entender o que eu ia fazer. Eu estava recebendo parcelas de seguro-desemprego. Então, assim, eu tinha 5 meses de parcela de seguro-desemprego. Eu fiquei 4 meses lá. Na minha última parcela, eu comprei uma passagem e fugi de lá, sozinha. Se picou. Entrei dentro do ônibus, fiquei 2 dias e meio, quase 7 meses grávida. Sozinha. Eu falei, eu não vou casar. Eu falei, não, você não é a pessoa que eu vou casar. Eu falei pra ele, não vou casar com você. Não é isso que eu quero. Tem algo maior na minha vida. E eu vou buscar isso. Então, eu saí de lá do Pernambuco,
peguei dois dias e meio de viagem. Sua irmã tinha ficado aqui? A minha irmã estava na favela. Ela estava na comunidade. Na comunidade morando lá. ainda. Eu, inclusive, fui morar na casa dela. Então, eu imaginei. Porque só tinha ela. Eu não você tinha falou já ninguém. dela aqui. Exato. E aí eu fui de ônibus, voltei para São Paulo, Bom grávida. filho, a casa torna. Voltou pra favela. Voltei com a minha irmã. E aí foi onde eu comecei... ali foram invernos rigorosos na época de julho, rigorosos na época de 2006. Era muito frio. E eu sofri bastante, tá? Porque a minha irmã não tinha coberta, eu tinha que dormir no chão. Então, assim, eu sofri muito. A situação era mais grávida. A situação era mais confortável lá. Passei bem mais difícil. Você veio para uma situação totalmente desconfortável. Porque eu falei, não é isso, não é o que eu vou viver na minha vida. Eu tenho algo maior. E sempre tinha algo que dizia isso para mim. Um chamado. É um aprendizado. Então, tem uma... eu falo que, assim, a mão de Deus é perfeita na eu já vida. escutei em outras ocasiões de outras pessoas, eu ainda não vivi essa experiência, tá? De repente você já viveu, talvez não ainda, ou talvez nem vai viver. Mas que escutou uma vozinha assim dizendo, sabe? Todas as noites. Você tá brincando. Uma vozinha dizendo assim que vai rolar. E não é um negócio que é um pensamento. É além de um pensamento. Não, é algo... sobrenatural. É algo meio sobrenatural. Você viveu isso? Vivi, inclusive, a época que eu mais vivi isso foi quando eu estava grávida e eu passava o inverno, eu passava frio, porque assim, sem coberta, minha irmã deu uma manta para mim, bem fina, e eu dormia no chão, no inverno, pegando. E naquela época fazia frio, hein? Muito frio, muito frio. Então essa voz, ela falava, você está passando, mas você vai ter algo maravilhoso na sua vida, então continue forte. Fica. Eu ouvia todos os dias à noite. Todo dia, por isso que isso não me fez desistir do meu propósito, que era conseguir crescer, alcançar os meus objetivos. De onde você acha que vem essa voz? É o meu Deus, né? Eu sou cristã, então, assim, eu sempre tive um contato, eu falo que eu tenho uma conexão muito direta com ele, assim, eu falo, porque tem muitas vezes... Brother. Tem muitas vezes que eu tenho alguma coisa que eu tenho dúvida. Eu durmo e acordo com a solução. Né? Até eu converso muito com o Edu, eu falo, nossa, olha, eu estava pensando nisso, hoje eu já tenho uma solução. Então eu vivi isso a minha vida inteira. E até hoje eu vivo, tá? Se eu tenho alguma coisa que me incomoda, vai pro cantinho do pensamento. Ou algo que eu sinta que tem alguma coisa que não condiz com aquilo que eu gostaria, eu peço para Deus me guiar. E aí, de manhã, eu acordo com a solução. E essa questão da espiritualidade tal, foi uma coisa que ela foi incentivada, ou você também buscou? Como foi essa jornada? Quando eu tinha 10 a 11 anos, minha família sempre foi evangélica, né? Tá, berço evangélico. Pessoas que vivem em comunidade buscam muito a Deus. Sim. Sabe? Para viver, para poder suportar religião, tudo. Falando não é nem a Deus, né? Religião. Né? Mais enfim. especificamente uma religião. Para poder ali seguir uma cartilinha. Exato. Ali. Então, a minha família, a gente buscava muito isso. E meu pai me levava muito com ele, né? Na Assembleia de Deus. Eu usava até aquele saiote, com 10 anos de idade, um saiote cabelão. Grande. Saiote. Não cortava o cabelo. Nossa, eu adorava ir para a igreja. E assim, e ler a Bíblia... E, enfim, eu li a Bíblia 2 vezes, mas não a Bíblia inteira, eu só li Apocalipse, que eu gosto muito, que é bem interessante. Mas, assim, eu ia com meu pai, então, sempre esteve comigo, Deus sempre esteve com a gente. Porque, assim, passar por tudo que a gente passa, a gente tem que estar com ele do lado da gente, porque é difícil, gente. Eu falo que, às vezes, assim, eu olho pessoas na rua, eu vejo o sofrimento, sabe? Eu até falo para ele, às vezes, eu olho e falo, ai, Deus, tenha misericórdia, porque é muito difícil. É muito difícil viver o sofrimento. Eu tenho a impressão, eu não sei se isso também é uma experiência que você pode compartilhar, se você já viveu ou vive também, você comenta com a gente, mas eu tenho a impressão que algumas pessoas, eu já conversei com algumas aqui, já falei isso pra você. Sim. E de diversas classes sociais e tudo, e eu tenho a impressão que algumas pessoas parece que elas estão iniciadas num processo de humanidade que tá um pouco diferente, e eu não sei se isso tá relacionado à dor, mas eu tenho a impressão que tá relacionado à própria pessoa. Sim. Às vezes, quando eu me vejo muito nessa situação, pessoas, às vezes no farol, pessoas que estão ali com dificuldade e tudo mais, uma coisa muito simples, muito comum, aliás, em São Paulo.
eu tenho a impressão, às vezes eu consigo sentir a dor daquela pessoa, eu olho, é uma coisa que na hora eu sofro. Sim, Você tem isso? eu tenho. Você tem essa? Eu tenho. Porque eu achava que era Pra uma, tudo. eu achava que era uma brisa minha. Eu Não, falava, às vezes eu levo- às vezes eu olho o negócio, às vezes até o olho fecha assim, eu falo, gente, Nossa, às do vezes céu, eu tô andando na não rua, é se eu tenho possível. dinheiro, eu paro. Foi muito engraçado. Teve uma vez, que eu fiz o Edu, ele acordar um mendigo para dar dinheiro para ele, porque eu senti Acorda uma aí. dor tão grande de ver aquela pessoa naquela situação. Foi uma coisa assim. Aí eu peguei e falei, vai lá, dá dinheiro para ele, dá dinheiro para ele. Ele foi lá, acordou, o homem tava dormindo. E deu É uma dinheiro coisa pra meio ele. inexplicável, não é? É Uma coisa algo meio- que dói, assim, é uma dói coisa que mesmo. não dá para explicar, é uma conexão. E eu tenho a impressão que não que uma pessoa seja melhor do que a outra por isso, porque isso não tem nada a ver, mas eu acho que é da pessoa. É da pessoa. É da pessoa. Eu falo que um dos meus sonhos ainda que eu não realizei, eu quero montar uma ONG. Você Eu vai quero montar ajudar pessoas que precisam. Pessoas que estiveram onde eu estive e que precisam de ajuda. Porque hoje a gente tem ferramentas para isso. Na minha época não tinha. Né? Eu falo que é a mão de Deus e a sua vontade de crescer. Mas ajudar, sabe? A gente poder transmitir isso. Né? Transbordar. Transbordar. Eu falo que, assim, quando a gente nasce com um propósito. E eu falo que isso é meu propósito. Passar toda a minha história. E hoje você, agora avançando um pouquinho mais na linha do tempo, hoje você já aí, né, construiu empresa. Aí a história, eu sei que é bem longa. Sim, mas muito. Mas eu queria que Porque você... não é fácil não ser empresário, viu? Não, Sabe? ninguém A gente tem que ter uma o força desafio grande, não é grande. sobre, eu falo que, e aí você pode dizer se você concorda, já falando também das empresas aí, o que você faz hoje. Mas para o pessoal ali poder entender agora, depois de toda essa jornada, onde você chegou. Mas eu falo que não é sobre o quanto você vai ser determinado. Eu falo que é o quanto você vai aguentar levar porrada. Exato. É o quanto você aguenta levar soco na cara todo dia, apanhar igual um cachorro largado na rua, que sofre, que passa frio, o quanto você vai aguentar. E eu falo que romper, e aí você pode dizer se você concorda com esse pensamento ou não, não é sobre só perseverança. Porque a perseverança qualquer um pode ter. Exato. Agora, quantos aguentam levar? Quantos aguentam apanhar? Persistir, né? Apanhando. Apanhar. Não persistir de qualquer forma. Porque persistir, por persistir, é uma decisão até muitas vezes. Mas e quanto tempo você vai aguentar vendo a sua amiga ganhando uma roupa do colégio nova e você tendo que usar aquela roupinha malhada lá, rasgada? Quanto tempo você vai ter que aguentar voltar para trás? Porque volta para trás várias vezes, você como empresário sabe disso hoje. Volta para trás, vai para frente. Se reinventa toda hora. Toda hora. Conta pra gente. Assim, como que eu posso dizer? Ser empresário, eu falo que eu sempre quis trabalhar por conta, né? Mas assim, eu não imaginava que era tão difícil na época, né? Porque passar por tudo isso. Fui mãe primeiro desse menino, aí veio todo um estudo, porque eu tive que estudar, fiz administração, depois fiz direito, então eu tive que estudar, fiz faculdade. E assim, eu tinha um sócio, né? Um sócio amigo, que inclusive ele é uma pessoa hoje que ele tá transmitindo também, ele tá com... Tá transbordando também, que ele fala que é do sertão do sertão, porque ele tem uma história muito linda também, né? Que ele veio do sertão, enfim. Ele até ele fala, às vezes, nas podcasts dele, nas lives dele, ele fala sobre a história dele e eu também tô ali no meio, tá? Tá sempre envolvido ali nas histórias. Porque a gente viveu muito tempo assim, né? Foram 10 anos juntos. Compartilhando. Então foi dali que eu me inspirei também, né? Em ajudar ele a conquistar o que ele almejava, do sonho dele, que era ter uma empresa de manutenção industrial, enfim. A gente ficou 10 anos juntos, olha só. E aí, nesses 10 anos, eu fui vendo, né, o esforço dele nessa questão de ser empresário, dos desafios que nós tínhamos, porque a gente chegou a ter 300 funcionários, enfim. A história dele é muito legal, viu? Eu acho que todo mundo deveria. O Destemido se chama. Ele é muito bom, a história dele é muito bacana. Podcast também. Que foi criado a empresa foi criada dentro do barraco de madeira também, que eu estava junto com ele lá, inclusive.
Então você imagina, né? Caraca, olha aí, pega a dica aí, então, quem tá na audiência agora, o Destemido, hein? Segue lá. É muito legal a história Que dele. legal, Dani. Mas peraí, aí você já pulou uma parte, porque daí você já tava fazendo faculdade. Eu quero entender. Eu tive como é que a pessoa me sai do lixo pro luxo, né? Como que sai da quebrada, favela, dormindo embaixo da... Aí você voltou, porque ali você já ainda tava quebrada ainda. Eu foi voltei, voltar com a irmã, você voltou com a última parcela do seguro-desemprego. Exato, com a última parcela com o bebezinho, né? Com o bebê, na porque barriga. depois nasceu. Então, você já me contou que foi uma jornada, essa foi um desafio. Foi uma jornada, gente. Essa foi embaçada. Foi complicado. Na realidade, o meu irmão, o mais velho que eu, né? Ele estava no Fortaleza, ele foi se aventurar também em Fortaleza, acabou casando lá, enfim, não deu certo, ele voltou. Nisso eu estava na minha irmã, e eu falei, não tenho condições mais de ficar aqui, só que eu encontrei com esse Destemido, esse meu amigo, e ele falou, Dani, volta para a empresa, eu preciso de você aqui, a gente precisa realizar o sonho, porque a gente já tinha trabalhado lá? Já tinham trabalhado juntos, numa outra empresa, é uma história assim... Ah, tá, você já tinha, então, trabalhado com ele? Tinha gente, na realidade, ele fala que quando ele veio do sertão para cá, foi que quando ele foi trabalhar numa empresa, eu tinha 15 anos, eu estava trabalhando nessa empresa, e ele veio, eu conheci ele lá. E ele era uma pessoa, assim, muito pra frente, mas ele era nordestino. Só que o dono da empresa deu uma lista telefônica para ele fazer contato, para fazer comercial. Você imagina? É isso. Mas então, era assim, isso lá atrás. Exato. Então, tá aí a lista. Esses são os inativos. A gente se tornou muito amigos. E aí, depois, ele quis montar a empresa dele. Ele é uma pessoa extremamente inteligente. E aí, foi quando eu fui junto com ele. Então, tem uma história por trás, tem todo um caminho aí que... Você acha que essa pessoa, de repente, pode ter sido ali... Claro foi uma esperança para mim, foi uma pessoa que me ajudou muito. Foi um ponto porque quando eu voltei grávida, que eu estava na minha irmã na comunidade dormindo no frio, eu acabei que ele me chamou de volta para seguir o propósito dele, que era o sonho dele. E aí, em contrapartida, eu grávida, você imagina, né? Ele fala, Dani, vem para minha empresa, dentro do meu barraco, para a gente montar a empresa. Eu grávida. Então, buchuda. E eu fui, porque não tinha outra, não me restava nada. Eu tinha que fazer aquilo, era um propósito. Você acha que, de repente, pelo fato de já não tem mais nada, não tem como dar mais nada errado, você acha que isso, passou isso na sua cabeça? Passou, inclusive... Porque às vezes eu acho que no fundo do poço não tem mais pra onde ir. Não tem. Então, tem sempre tem. Deus, ele não, eu falo que sempre tem como ir mais fundo. Tem gente que fala, não tem como... Tem que sim, dá pra se ferrar. Um cômodo. Olha, eu fui... ele me chamou pra voltar grávida, e eu aluguei um cômodo. Nesse cômodo tinha um guarda-roupa e uma cama só. E eu grávida. Então eu fiquei naquele cômodo durante 3 meses, até o meu irmão voltar. Quando meu irmão voltou, a gente se uniu. Falou, vamos alugar o lugar nós dois e vamos ficar junto? A gente tá na situação. Eu tô grávida, você não tem onde morar. Vamos ficar juntos e eu tô trabalhando, eu tô com o Luciano. E aí você vai fazendo bico, sei lá. E meu irmão começou a fazer bico, motoboy, de entregar pizza, enfim. E a gente dormia junto na cama de casal, porque a cama era minha, ele não tinha cama, a gente dormia junto. Então ele dormia de cabeça para baixo e eu de cabeça para cima. E eu grávida. Portanto, que foi ele que me levou para o hospital quando eu comecei. Quando começou a entrar em trabalho de parto. Ele que me levou, enfim, meu irmão me ajudou muito, eu sou muito grata a ele. E a gente tem uma conexão muito grande hoje. Vocês dois. Nossa, muito. Eu sou brother assim, mesmo, irmão. Muito, muito. Irmão, brother. Meu irmão, a gente é assim... Parceiro. Eu sou assim, fã dele. Ele me ajudou muito, porque você imagina, eu grávida, tendo trabalho de parto. E o outro doido também te chamou grávida, né? Vem pra cá, foi. Grávida. Porque, já sabia que você ia se dedicar e Mas tudo. se você conhecer ele, se fala conversar com ele, ele vai falar, essa menina não existe. Porque assim... Era dois doidos mesmo. Nossa, Ele era doido e você mais doida que ele. Eu queria que as coisas dessem certo. Eu ajudava ele muito, muito, assim. Somava. Muito, muito, muito. E aí você foi fazer faculdade depois. Teve a oportunidade de seguir. De seguir. Mas fiz a minha primeira faculdade, porque a não era moleza naquela época fazer faculdade. Não era, mas eu tinha que fazer, né? Então, que tinha. Tudo bem, que tinha. Mas você ainda conseguia fazer isso? Consegui fazer faculdade. Depois eu emendei e fiz direito, porque eu sempre sonhei com a faculdade de direito, né? Mas eu tinha que fazer uma que me desse conhecimento administrativo, né? Administração. Pra você era isso. Conseguir... E naquela época era, né? Essa questão da ADM era esse pensamento. Era isso. Pra eu ser um administrador, eu tenho que fazer administração. Então eu tive que fazer a faculdade chata, porque eu falava que era uma faculdade chata. Mas fiz, e aí depois eu fiz a que eu amava mesmo, que era o direito. Né? Não atuei, assim, não tirei a OAB, mas
Aí tem formou. outra história também, depois da faculdade de Direito. Que aí Caraca. você vai falar, meu, você não existe. Cara, Que é- e aí tá, bom, então esse foi o estopim do empreendedorismo, eu acho, apesar dele já ter nascido com você, mas ali eu acho que foi o ponto de partida pra, Foi. né, pra questão ali de empreender, Sim. né, do barraco para a faculdade, vamos dizer assim, Sim. porque ali, naquele barraco foi onde a coisa rolou, pelo que eu entendi, é isso? Sim, sim. É onde deu Deu porque aquela eu pedalada. tava montando uma empresa com ele, né? A gente tava copiando a empresa do nosso ex-chefe. Esse Entendeu? chefe aí, ele já apareceu depois de um Nada, tempo? era parente distante do Luciano. Ah, era parente? Era, se chama ainda, ele tem a empresa, Casimiro Instalações, se chama, lá em São Bernardo. Que legal. E aí a gente abriu o método manutenção industrial. Portanto que a gente não tinha muito dinheiro, né? Então a gente pegava ônibus para fazer visita. E a gente pegava ônibus, às vezes, para bater em Diadema, tem umas fábricas. Conheço ali. Ah, você conhece, Eu né? trabalhei no Parque Rede. Ah, então você conhece tudo ali. É, Então tinha aquelas trabalhei em empresas, a gente Diadema. batia nas portas Trabalhei em para Diadema. poder pegar cartão, para poder fazer o network. E naquela época, Não, Diadema era Diadema, não era Diadema, o que é hoje, não. Hoje é lindo. É. Naquela E a época gente- lá a o gente negócio ia, era a gente louco. pegava Hein? ônibus, ia, O negócio fazia era assim, louco, era muito perigoso. Batia nas empresas, pegava os cartões. Mas tinha muita empresa, né? E até hoje Não, tem até muito. hoje. Aquela avenida Parque lá de industrial Diadema vai tem embora. muito. Então a gente fez isso. Então é dali que começou mesmo a criação, né? E aí eu vi que eu era capaz de criar junto com ele. Por que não criar para mim também? Então, assim, eu tive vários negócios. E Até aí? chegar hoje onde eu tô, eu tive vários negócios. E hoje você tem ali você já abriu pra mim aqui nos bastidores, você tem não só uma empresa. A gente hoje, tem uma holding. uma né? holding de negócios. Exato. Isso. Conta pra gente aí A quais gente são tem esses uma holding negócios, de qual o foco. negócios, tem vários os segmentos que a gente mais se aprofundou, foi a parte de construção. Construção. Construção, loteamento, tudo, né? Tá. Que é algo que a gente trabalhou com isso. Eu trabalhei com isso pela método manutenção 10 Lá anos, atrás. então eu tenho uma expertise. Tá. E, assim, a gente tem outros negócios na parte de inteligência artificial também, que é um projeto aí que está vindo. E a questão da estética. Aí você fala, Dani, mas por que estética? Por mais que eu tivesse na situação que eu sempre estava com meu cabelinho arrumadinho. Sempre bem alinhada. na régua. Então, eu sempre gostei Na da régua, área da bonitinho. beleza, porque é algo que, assim, traz algo tão bom pra gente quando a gente tá bem consigo. Tá bem consigo mesmo. Você olha no espelho, você fala assim, nossa, tô bem. Tô feliz, tá tudo Tô bem. feliz. E eu queria também proporcionar isso para as pessoas Legal. que precisam, porque a beleza, ela é saúde. Então, foi quando veio a ideia da criação da The Skin Company, né? Aí hoje a The Skin Company, então, a gente já tinha falado sobre isso, agora é recente, né? Pouco tempo, né? Ou não? Ela tem um ano. É recente, É né? uma marca Uma que... marca- na realidade, eu me aventurei em pegar uma franquia de estética, mas não deu certo. Não rolou. E aí a gente criou a minha. A gente criou em 30 dias uma marca. Desenvolveu o Desenvolvemos branding tudo e foi com embora. a equipe massa que eu tenho, assim, pessoal, eu sou muito grata a eles por tudo. Mas a gente em 30 dias, eu tinha acabado de ter neném. O bebê tava com 2 meses de vida. E aí eu deixei ele com a babá e fui trabalhar. A gente ficava até tarde para montar, vamos fazer assim, o nome vai ser esse. E hoje você consegue ficar próximo aí não posso falar das crianças, porque um já tá adulto, mas você consegue Sim. essa proximidade. Olha, isso é uma coisa uma dor que você teve, que você hoje tá rompendo essa hereditariedade, Sim. porque essa hereditariedade passa. Sim. Às vezes você não, eu imagino que você deva falar, pô, peraí, eu tô achando que eu acho que eu tô indo, eu tenho empresa e empreendo também há muito tempo. E por hoje eu me dedico muito pros meus filhos, tanto que sexta-feira à tarde eu saio e acabou. Eu sou deles, né? Depois que eu me separei, eu me dedico pra eles. Então eu falo, às vezes bate assim uma coisa em você também, de falar assim, será que eu não tô deixando um pouquinho, ou isso nem passa na sua cabeça? Sim, imagina só, meu primeiro filho, eu falo que eu pequei muito, porque assim, ou eu dava o que comer pra ele, ou eu criava ele. Então eu tive que fazer o quê? Você teve que escolher. Correr atrás para dar o melhor para ele. Então eu não, teve que fazer uma escolha. eu não o criei. É o peso da coroa, A vida né? também criou ele. Então, você já herdou isso. A herança ela veio, né? No sangue. Dei para ele, assim, proporcionei para ele. Lógico, os primeiros meses de vida, o primeiro ano, 2, 3, foi bem difícil. Mas depois, quando eu comecei a me estruturar, eu comecei a dar uma vida melhor. Só que ou eu dava a vida melhor, ou eu era a mãe dele 100%. Então eu tinha que dar a vida melhor, porque eu não tinha muita saída.
E Isso eu é bem não pude entendido hoje, fazer Dani? por ele o que eu faço pelo outro hoje. O outro hoje eu... Mas isso é bem entendido hoje, não? De É um vez em desafio? quando ele dá umas, né, De em vez mim, em quando né? dá Ele umas... fala, mãe, olha, meu Olha, irmão, hoje é né, assim, né? eu não fui, mas eu explico, eu tento explicar, né? E isso só o tempo vai fazer com que ele entenda, quando ele for adulto, que ele passar, ter mais experiência, que ele vai saber O peso da o coroa. peso que Eu é. falo que é o peso Porque eu da falo que a coroa. gente, assim, às vezes, muitas vezes você não ouve os pais, né? Você acha que Muitas, eu acho que quase acho que todas, né? todas as vezes, né? Então, assim, eu Eu acho falo que que só quase todas, né? vivendo. Não Né? é? E também, se eu ouvisse meu pai, eu estaria Ah, você estava lá em Pernambuco. estava lá em Pernambuco ou estava Ah, lá no sei lá DR onde. ainda, vivendo lá. Então, meu pai fala que é o que eu falo. Meu pai falou, você é muito danada. É. É. Sensacional. Bom, a história de superação, ela sai do 8 pro 80, Assim, muito e rápido. tem Rápido, né, Dani? vários... Eu até pensei em escrever um livro, sabe? Mas aí eu não conseguiria, eu não ia conseguir transmitir para as pessoas que eu quero que chegue, para onde eu quero que Ao chegue. alcance, o né? alcance. Então, assim, O digital, de o repente, digital vai fazer com que eu consiga transmitir isso. transbordar de fato e alcançar Partes, mais porque pessoas. é uma história muito longa. Eu contei aqui para você assim Sim, os pedaços, mas tem brainstormzinho. muita coisa, muito absurda. Não, eu assim. imagino que você Sabe? deve ter passado por coisa assim. E aí hoje, Dani, eu vou trazer um tema atual de uma percepção sua que pode, de repente, fazer sentido para quem tá ali. Sim. Hoje nós estamos vivendo um momento muito clássico, eu acho que na humanidade, que hoje tudo se fala em depressão, TDAH Sim. e terapia. É as doenças do momento. Né? É a dor do momento. A dor do momento. Eu falo que é ciclos, né? Ciclos. E esse ciclo, ele tá hoje, não só, eu acredito que por conta dessa coisa de ter acelerado pelas telas, que no meu ponto de vista, para mim é clássico isso, eu falo isso aqui quase todo podcast também. As telas aceleraram a gente, tirou a gente um pouco do prumo. Com certeza. Na minha opinião pessoal, né? Mas isso é só uma opinião pessoal. Sim. Queria que você trouxesse esse ponto de vista, porque você não teve terapia. Não. Né? Terapia foi a vida. Terapia foi a vida. Não, se tinha depressão ou se tinha alguma coisa, não tinha tempo. A gente não tinha que pensar. No dia eu queria que você trouxesse. No dia de amanhã, na semana, né? O que eu ia fazer? Vamos fechar essa conta aqui hoje, trazendo essa reflexão dessa jornada com o dia de hoje. O que você acha? Porque você tem filho hoje já com 18, tem um que tá totalmente numa outra idade ali, num outro tempo. Conta pra gente o que você acha, compartilha comigo a sua opinião. Eu acho que hoje em dia tá tudo muito fácil, a informação, o acesso tá tudo muito fácil. Antigamente a gente tinha que lutar. Era mais difícil, porque assim, quando as pessoas elas têm desafio, elas conseguem trabalhar melhor, elas conseguem ocupar a mente, porque elas têm aquele desafio, elas têm que conquistar aquilo, elas têm que correr atrás, elas têm que buscar formas. Hoje não tem isso. Tá tudo muito fácil. Então, acaba que as pessoas ficam frustradas. Por quê? Porque tá fácil. E você não acha que está transferindo um pouco a responsabilidade? Ele transfere a responsabilidade para o terapeuta, aí ele transfere a responsabilidade porque ele fala que ele tem um transtorno lá. Eu tentei fazer terapia, mas eu não aguentei. Eu não consegui fazer. Eu tentei, olha que eu tentei, porque eu falei assim, não, eu devo ter alguma coisa, mas eu não consegui, porque a pessoa não me acompanhava. Não segue. Então, assim, é o que eu falo, não tem que culpar os profissionais. Claro que não. As pessoas, é o que eu falo, a facilidade tá trazendo essa parte de frustrar. As pessoas, elas não precisam mais ter esforço. Portanto, que você vai contratar hoje uma pessoa jovem, ela já quer ter um salário grande, elas querem, assim, passar todo o processo, né? Pular tudo para chegar lá, não, eu já quero ser diretor. Se for para me contratar... Eu quero ser o dono. Eu quero ser o dono. Então, assim, é onde você olha e fala, esse é o problema. Esse acesso hoje. Esse acesso e a questão de acelerar. Exato. Né? Você não acha também? Acelerou. Né? A coisa acelerou num tamanho, numa proporção. Mas eu posso falar, se você for hoje em comunidades, ainda continua muitas pessoas batalhando ali. Se você entrar e não tem depressão. E não tem como. Não tem como. Não tem como pagar psicólogo, que é caro. A pessoa não tem condições. A pessoa vai deixar de comprar o pão de cada dia dela para pagar psicólogo, para psicanalista? Não.
entendeu? Então, assim, eu falo que é totalmente diferente, são situações diferentes. Engraçado que... Você fala que é nível, né? A classe, né? Não As tem... classes são diferentes. São o vão social. O vão social. E aí é engraçado porque esse assunto da terapia, ele é sempre também corriqueiro aqui. Por quê? Porque eu gosto de fazer essa pergunta, porque as pessoas estão transferindo, no meu ponto de vista, e pelo que eu avalio aqui e olho as outras conversas, que acaba transferindo isso para o terapeuta. E isso tem se tornado uma coisa meio corriqueira. Então, se você não passa num terapeuta, ou você tá fora do nossa equipe, aqui da nossa turma, ou você tá com um problema. Não, mas por que você não aceita passar no terapeuta? Como se fosse você não pode conversar com Deus? Você não pode ir pro cantinho do pensamento ali, trocar uma ideia e tá tudo bem? Você não pode ser próxima de uma espiritualidade? Eu sou ainda um pouco irredutível, assim, pra essa questão de terapeuta, de psicólogo, eu sou um pouco ainda, assim, sabe? Em questão de... Você não é a primeira, tá? Não, eu sou aqui, então normalmente o perfil de pessoas como você, como eu, como alguns que passaram mas aqui, não vai dizer que eu não tomo fluoxetina, que eu tomo, tá? Tá. E nem que não concorda que tenha que ter, né, um tratamento adequado. Eu só não passo com o terapeuta, mas eu tomo fluoxetina que ela me deixa mais calma, porque eu sou muito acelerada. Eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo. Milhão, senão não dorme. Eu não durmo, senão eu não durmo. Então eu preciso estar calma, porque a minha cabeça ela vai gerando ideias. Eu falo que é os time. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Então é muito. Então eu tenho que ter algo para me acalmar. Então, para te deixar com a bola no chão. Calma. Colocar no... Mas assim, eu falo que é isso, a facilidade. Então, se você for em lugares mais simples, você vê que não tem isso. Então, isso é uma coisa que eu não concordo muito. Às vezes você olhar e falar, vai para terapia, porque é ali que vai te ajudar. Às vezes não é isso que falta. É outras coisas que dá para... O que você acha que falta, Dani? Eu gosto de ser bem específico. Eu vou falar para você, falta pessoa se esforçar mais e não ter nada fácil. Ser tudo muito fácil. O que você poderia deixar de dica para os pais? Por exemplo, meu filho tem 18 anos. Tá. Né? Jovem. Ele precisa... Mãe, ele só liga para mim, só me manda mensagem para pedir dinheiro. Pix. O que eu tenho que fazer? Que agora é Pix, filho, né? Ficou fácil, né? Arrume um emprego. Lindo, querido. Procure um emprego e vai ganhar seu dinheiro. Coloquei ele para trabalhar na empresa. Você consegue fazer ainda, isso? Tá? Não, ainda deu um boi, ainda deu um boi. Mas eu mesma dispensei ele. Eu mesma mandei ele embora. Eu mesmo contratei e eu mesmo dispensei. Por quê? Porque não chegava no horário, claro, não cumpria a jornada. Claro. E quer receber no final do mês. Então, assim, não tem condições. Você vai fazer um estágio em algum outro lugar, você vai ser contratado por outra pessoa. Aprende lá. O dia que você amadurecer, você volta, porque isso aqui que eu tô construindo é para você. Ponto. É assim. Então, é isso que eu falo. Os pais, eu sei que é assim, a gente... É desafiador, né, Dani? Você pôr o filho para ir para o mundo, às vezes, assim, você quer trazer ele para você ficar debaixo das suas asas, só que você tá pecando com isso. Porque você tá transformando uma pessoa fraca. E você tem que fazer com que o seu filho seja forte. Exato. Ele que vai ser o provedor. Porque a vida lá fora não é fácil. E seja de qualquer circunstância, sendo você ter uma condição melhor de vida ou você não tendo. Não é isso, de qualquer jeito. Não é sobre o... Não, a posição social, a classe social. Não tem nada a ver. Né? É a questão da dificuldade do mundo. O mundo está difícil. Então, se você criar... Viver na Terra não é fácil, hein? Exato. Se você criar pessoas fracas, entendeu? Você vai ficar o resto da sua vida tendo que estar ali... Adultos frustrados. Exato. Né? Que tem um monte aí no mundo, infelizmente. A gente está vivendo também. Demais. Por isso que os terapeutas estão... É uma época muito... É a época da terapia difícil. Por isso, porque construiu-se isso diante de, eu acho que talvez, tanta dificuldade, depois que rompeu, os pais começaram a dar tudo, naturalmente criaram pessoas fracas. E muitas você crianças aí se suicidando. Eu tenho casos de amigos próximos que filhos se suicidaram por ser frustração. Então, assim, é muito complicado. Então, eu sempre aconselho. O que eu posso aconselhar os pais é isso, sabe? Faça com que... Não dê facilidade. Porque eu já vivi também. Eu coloquei a facilidade pro meu filho. Coloquei ele dentro da minha empresa. Falei, olha, você vai entrar a tal horário, né? Você vai ganhar tanto. Deu oportunidade. Dei. Só que, assim, chegava de manhã... Cadê o homem? Tava em casa ainda. Bonito. Chegava na empresa o horário que queria, saía o horário que queria. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A vida não funciona assim. Eu falo pra ele, a mãe passou por isso, você sabe da minha história. Eu falei pra ele, você sofreu comigo. Porque você não teve uma mãe 100%, você teve 10% da sua mãe pra sua mãe te dar o que você tem hoje. O que você tem hoje. Então, você tem exemplo dentro de casa. Você não pode pegar tudo isso e querer pisar em cima disso. Exato.
né? Não vai ter que Né? trabalhar, lindo. Exato. E agora eu não Muito. sei o que ele tá fazendo ainda, porque ele ainda não buscou Não se manifestou. uma forma. É porque eu acho que ele tem dinheiro guardado. Depois que acabar Ainda- aí A hora ele que vai... bater, a água A bater, hora que o dinheiro acabar, meu amigo. vai ele acontecer. Vai. Vai. Dinheiro assim, ele até que é contido, sabe? Contido, é. Muito legal. Dani, você vê como passa rápido, né, o nosso tempo aqui. Ai, Você acredita nossa. que já faz 1 hora que a gente tá aqui Nossa, eu conversando? não acredito. Parece que faz 20 minutos. 20 minutos. 1 hora que a gente já tá aqui gostoso batendo falar papo. isso, porque, assim, saber que pessoas estão ouvindo, sabe? E eu consegui, assim, ajudar ela De uma certa forma, pouquinho, assim. é o que eu falo. Pra mim, A já gente- tô feliz, já vou sair daqui já valeu. muito. Eu sempre falo aqui no Novo Dia que se uma pessoa, não importa qual seja, ouvir a história da Dani, ou qualquer outra pessoa que venha aqui, que traga uma história de superação, que traga uma mensagem de novo dia, porque é o propósito de toda essa jornada é isso aqui, nessa mesa. Novo dia. Se ela conseguir trazer uma mensagem de novo dia para alguém, Já tá perfeito. tá perfeito, você salvou a vida de alguém. Isso é muito bom. Não a vida, mas a jornada da vida de alguém. sabe? Uma jornada, às vezes, que não tinha acesso lá atrás, hoje tem, através desse canal de comunicação, pode ser que faça sentido. E se fizer, Nossa, obrigado papai, tá tudo certo. exatamente. Né? Então, o nosso propósito aqui, principal, e o foco principal é esse. Trazer mensagens de novo dia para a audiência, através das histórias que são contadas aqui, através de você, como a sua e como outros que passaram aqui também. Legal. Então eu queria pedir para você agora, a gente chegou aqui na nossa reta final, eu queria aqui pedir para você deixar uma mensagem de novo dia legal para quem estiver te assistindo. Imagina que tem pessoas lá do outro lado que também vão estar dormindo às vezes, porque hoje o acesso do celular é mais comum. Então a pessoa pode estar lá no barraco, ela vai estar com o celular lá, ou alguém vai estar. Sim. É mais comum, na época não tinha. Né? Ninguém, era coisa de gente rica. Hoje não. Hoje é bem comum. Exato. Então, que essa mensagem possa chegar até lá. E se ela chegar, o que você diria para essa pessoa que eventualmente tá passando por uma dificuldade que, cara, putz, será que eu vou conseguir? Porque às vezes vem a dúvida. E nos dias de hoje, com tanta informação e tudo tão rápido, você fica em dúvida. Você fala, será que eu vou mesmo conseguir? Será que não vai conseguir? Né? Eu imagino que deva passar isso na cabeça. O que você pode dizer para essa pessoa? Para essa juventude também, né? Porque você foi mãe jovem, passou por tanta coisa. Faz um resumão aí, um blend e entrega pra gente aí, pra quem estivesse assistindo essa mensagem. Sim. Bom, o que eu posso falar e eu acho que é algo que vem do coração mesmo, para você que está aí nos assistindo e está sofrendo ou passando por alguma situação que você fala que é impossível. Não é impossível. Eu posso te dizer, porque eu sou prova viva disso. Eu passei por muitas coisas na vida e eu sempre tive o sonho e tive a persistência em fazer com que esse sonho se realizasse. Então, assim, eu tô com um problema, eu não vou conseguir resolver. Não, você vai conseguir resolver, sabe por quê? Porque o dia passa. Então, não sofra por antecipação, não sofra pensando que esse problema vai chegar o dia, você vai ver, passou. Então, assim, o que eu posso dizer a você é sempre tenha fé, sempre ouça, às vezes, aquela voz no seu coração, que fala para você se acalmar, para você seguir em paz. Ouça ela, porque às vezes a gente acha que é algo que não é nada, mas é algo positivo, é algo bom para a sua vida. Tá? E vocês jovens, né? Ouçam mais os seus pais, busquem saber as histórias que às vezes está por trás desses pais, o que eles passaram para eles estarem aqui agora e se inspirem neles, sabe? Traga isso para a vida de vocês, porque é uma oportunidade que você está tendo de ter pais que tenham histórias que possam agregar na sua vida, para o seu futuro ser melhor, para você poder lidar com esse mundo um pouco mais fácil, tá? É isso que eu tenho para dizer e é isso. E afinal de contas, amanhã sempre é um novo dia. É um novo dia. Então, com certeza, gente. Que esse novo dia seja sempre com esse pensamento que a Dani acabou de passar aí para vocês agora, com essa luz que você trouxe aqui, que nos trouxe aqui. Eu estou muito contente, muito honrado de ter sido, né, dentro dessa jornada sua de continuidade, porque não é um começo e nem um recomeço, mas é uma continuidade. Que a gente possa ter feito parte da história também, da sua história, dessa história do digital aí,
daqui mais um tempo vai ser difícil de conseguir agenda com você, então que bom que eu consegui logo, entendeu? E que você tenha sempre muito sucesso. Amém. Eu sou muito grato, de verdade, e eu falo isso do fundo do meu coração, todas as pessoas que vêm aqui, porque afinal de contas, nós não estamos transbordando para quem vem, é quem vem que transborda para nós aqui. Eu, o Giovanni, todo mundo que está aqui, a gente aprende, a audiência também aprende com vocês, todos que vêm aqui, que são convidados. Então, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui, trazer sua jornada, né, com tanta delicadeza, com tanta sabedoria para todos nós, porque isso de fato soma na nossa vida e nós somos muito gratos por isso. Então, fica aqui o meu obrigado, do fundo do meu coração. Eu sempre faço esse cumprimento aqui, ó, porque essa foto aqui depois fica lá, é uma foto que a gente faz, né, e depois no lançamento lá, essa foto é massa. Então, obrigado de verdade. Eu que agradeço. E seja sempre bem-vindo aqui nessa casa. Obrigada. Tá bom? Obrigado mesmo. Sua vida, Amém. abençoe a vida lá do Eduardo também, seu filho e todos os outros que vierem, né? Se tiverem mais filhos, ótimo. Se não, também tá tudo certo. E que essa família seja sempre abençoada. Amém. Tá bom, Dani? Obrigada, viu? Obrigado do fundo do coração. Obrigado vocês por terem acompanhado aqui. Vocês que estão aí do outro lado também terem acompanhado. E até o próximo episódio. Que esse episódio tenha sido transformador para você. Que essa mensagem de novo dia chegue e alcance o máximo de pessoas possível. É isso, Dani? É isso aí. E até a próxima aí. Até o próximo mais. episódio. Até mais. Tchau, tchau.